Vamos à aula de física de hoje, ok? Hoje nós vamos estudar dinâmica, que é a área da física que estuda o movimento dos corpos, preocupando-se com suas causas. Então, quando antes nós estudamos velocidade, espaço percorrido, intervalo de tempo, aceleração média, lá em cinemática, apenas estudando o movimento dos corpos, as grandezas envolvidas nos movimentos dos corpos. Aqui nós vamos estudar as grandezas envolvidas nas causas do movimento dos corpos, ou seja, o que leva um corpo a se deslocar de um ponto a outro numa trajetória. Então ela estuda a relação entre a força e o movimento. As grandezas que nós vamos estudar aqui são força, massa e aceleração. Vocês estão vendo aqui que força, representado pela letra F, é toda ação capaz de produzir ou modificar o movimento de um corpo. Ou seja, eu posso aplicar uma força contrária ao movimento de um corpo, reduzindo a sua velocidade, ou simplesmente paralisando ou deformando esse corpo, se ele estiver em repouso, por exemplo. A massa é uma grandeza diretamente proporcional à força. Por quê? Porque ela corresponde à quantidade de matéria que existe em um corpo. Então ela está diretamente ligada à inércia. O que é a inércia? A inércia é a propriedade que um corpo tem de permanecer em repouso, se ele assim o estiver, ou continuar em movimento, se ele assim estiver, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. E essa força aplicada sobre o corpo, esteja ele em repouso ou em movimento, tem que ser proporcional à sua massa. Ou seja, quanto maior a quantidade de matéria que tiver no corpo, maior terá que ser a força aplicada sobre ele para capaz de deformá-lo ou de interromper o seu movimento. Nós temos aqui a aceleração, que é a grandeza física, que faz com que um corpo altere a sua velocidade. Por que nós dizemos isso? Porque a velocidade e a aceleração são duas grandezas que estão diretamente associadas. O corpo só vai adquirir aceleração se sua velocidade variar no decorrer do tempo, ou aumentar ou diminuir. Então, a força é aplicada para isso, para que um corpo que esteja em repouso adquira movimento, ou um corpo que esteja em movimento, essa força seja aplicada no sentido do próprio movimento ou o contrário, provocando o cessar do movimento desse corpo. Tudo isso faz com que esse corpo altere a sua velocidade no decorrer da trajetória e, portanto, ele adquira uma aceleração. Por isso que a aceleração e a massa e a força são grandezas que andam associadas. Antes de nós estudarmos melhor sobre o que é força, vamos revisar para quem já viu, e quem não viu vai ver agora de uma forma bem simples e aplicada. O que significa grandeza vetorial? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Tempo, velocidade, aceleração, peso, massa, são grandezas mensuráveis, que são grandezas possíveis de serem medidas. E o que seria uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial é toda grandeza física que possui esses três elementos. O módulo ou intensidade, que corresponde à medida da grandeza, em valor numérico, a direção e o sentido. Toda grandeza vetorial, ela possui esses três elementos. Módulo ou intensidade, direção e sentido. O que significa esses três elementos? O módulo corresponde à intensidade, o valor numérico, que representa, que é a medida daquela grandeza. Agora, qual é a diferença entre direção e sentido? Nós costumamos confundir esses dois elementos no nosso dia a dia. Nós costumamos até se referir a um como se estivesse referindo a outro, mas acontece que não é. A física ensina que direção e sentido são duas coisas que andam juntas, porém são diferentes. Se você me explica como a força está sendo aplicada sobre um corpo, você está falando de direção. Se você me explica para onde a força está sendo aplicada sobre um corpo, você está falando de
sentido. Então, como a força está sendo aplicada sobre o corpo? Na direção vertical, na direção horizontal ou na direção inclinada? Para onde a força está sendo aplicada sobre o corpo? Em que sentido? Para a esquerda? Para a direita? Para baixo? Para cima? Então, esses são os sentidos da aplicação de uma força sobre o corpo. Então, como essa força está sendo aplicada, eu estou me referindo à direção. Para onde essa força está sendo aplicada, estou me referindo a sentido do movimento. Força, portanto, é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque força, ela possui intensidade, direção e sentido. Esse homem está aplicando uma força na direção horizontal e no sentido para esquerda, cuja intensidade ou módulo é F sobre essa geladeira. Por exemplo, nós temos aqui dois exemplos também aqui práticos. Nós temos aqui uma força aplicada no sentido para a direita, na direção horizontal e 3 módulos de unidade. Aqui embaixo nós temos uma força cuja intensidade é de 50 newtons, sendo aplicada no sentido para a esquerda e na direção inclinada. O que seria então força resultante, professora? A força resultante é a resultante de todas as forças que atuam sobre um corpo. Você sabia que sobre um corpo simplesmente parado, em repouso, existe no mínimo 2 forças sendo aplicadas sobre ele? Que são a força peso e a força de contato entre esse corpo e a superfície? A força resultante é a resultante, ou seja, é a força que produz o mesmo efeito, uma única força, produzindo o mesmo efeito de todas as outras forças aplicadas sobre um corpo. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 forças, F1 e F2, sendo aplicadas sobre o mesmo corpo, no mesmo sentido para a direita e na mesma direção, horizontal, qual será a força resultante aplicada sobre esse corpo? O somatório das duas, F1 mais F2, 80 mais 100, 180 newtons. É a força que esse corpo vai sentir sobre ele. Vamos aprofundar mais isso? Nós temos as forças paralelas. Forças paralelas são forças que são aplicadas na mesma direção. Agora, imagine que essas forças paralelas que estão na mesma direção também estão no mesmo sentido, ou seja, para o mesmo lugar. Então, eu tenho aqui 3 crianças puxando esse carrinho na mesma direção horizontal e no mesmo sentido para a direita. 4 forças, F1, F2, F3 e F4. São os módulos das forças que estão sendo aplicadas sobre esse carrinho na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. São 4 forças no mesmo sentido e mesma direção. Então, vamos ver qual seria, então, a resultante de 3 forças sendo aplicadas por 3 crianças para locomover esse carrinho para a direita, na mesma direção, horizontal. Então, nós temos a criança A aplicando uma força de 4 newtons, a criança B aplicando uma força de 2 newtons e a criança C aplicando uma força de 1 newtons. A resultante entre elas, como elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, será 4 mais 2, 6 mais 1, 7. 7, então, é a resultante das forças que está sendo aplicada sobre este carrinho para locomovê-lo. Outro exemplo aqui é esse barco. Para ele se locomover, é preciso que 2 homens apliquem suas forças na mesma direção, horizontal, e no mesmo sentido, para a direita. 80 newtons de um, 100 newtons de outro. 80 mais 100 dá 180 newtons, que é a força que esse barquinho está sentindo para que ele possa se locomover. E se essas forças paralelas estiverem na mesma direção, porém em sentidos contrários? Para onde o corpo vai se movimentar? Porque esse carrinho aqui está sendo puxado na mesma direção, horizontal, porém em sentidos contrários. 3 forças estão sendo aplicadas por 3 crianças sobre ele para a direita, 2 forças para a esquerda. Você tem 5 forças aí. F1, F2, F3 para a direita,
F4 e F5 para a esquerda. Como seria calculado, então, a força resultante? E para que lado esse carrinho iria no final? Para a direita ou para a esquerda? Bem, depende. A força resultante seria, então, a diferença entre a resultante da força para a direita e a resultante da força para a esquerda. Eu tenho aqui, por exemplo, um cabo de guerra entre dois homens. O homem do lado direito está puxando essa corda para a direita com uma força de 100 newtons. Do lado esquerdo, o outro homem está puxando essa corda com uma força de 80 newtons. Qual seria a força resultante? Primeiro, para onde essa corda iria? Obviamente, essa corda iria para a direita. Por quê? Porque a força maior está sendo puxando ela para a direita. Então, você pega a força maior, 100, menos a força menor, 80. Qual seria a força que essa corda estaria sentindo aí no total? 20 newtons, que é a diferença entre a maior menos a menor. Por que eu fiz a diferença? Mais uma vez, porque existe uma resultante para a direita e outra para a esquerda. Quando você tiver forças paralelas, porém em sentidos contrários, a resultante entre elas será a sua diferença. Outro cabo de guerra aqui, você tem 3 crianças puxando a corda para a direita, 3 crianças puxando a corda para a esquerda. Isso aqui é um cabo de guerra. Para que lado esse anel que está aqui no centro irá mais? Para a esquerda ou para a direita? Claro que para o lado onde existe a maior força resultante. Do lado esquerdo você tem 4 mais 6, 10 mais 8, 18. Do lado direito, 1 mais 3, 4 mais 5, 9. Onde tem força resultante maior? Do lado esquerdo. Então, obviamente que esse anel irá se locomover mais para o lado esquerdo. E a força resultante será 18 menos 9, que dá 9 newtons. Agora é a vez de vocês. Boa sorte, bons estudos.